Olá, na nossa disciplina de enfermagem e saúde pública, o tema da aula, diagnóstico de saúde. Quando nós falamos em questão de diagnóstico de saúde, nós temos que colocar dois níveis, duas situações bastante diferentes. O nível de pobreza e miséria, que por outro lado é totalmente diferente de um nível chamado desenvolvimento econômico. Nós temos duas situações bem extremas no Brasil que coloca milhares de pessoas em diferentes situações. Nós temos às vezes na mesma cidade, extremos da cidade, onde de um lado há uma pobreza, falta de saneamento, falta de condições adequadas, falta de higiene, falta de serviços sociais, e do outro lado nós temos aí uma região desenvolvida, uma região de uma infraestrutura bastante alta. E as condições gerais de saneamento, que infelizmente vem colocar esse diagnóstico em bastante conflito. As condições de saneamento, a ineficiência do controle da poluição ambiental, o lixo jogado a céu aberto, o lixo jogado de forma descontrolada em rede de esgoto, em rios, em locais muitas vezes de preservação. Nós temos aí também a qualidade dos alimentos, alimentos que são, a gente vê aí inclusive a questão de pessoas de renda alta, são pessoas que consomem mais alimentos embutidos, enlatados, consomem mais alimentos muitas das vezes mais industrializados. E nós temos também um outro lado da população, pessoas de baixa renda costumam consumir mais alimentos de altas calorias em questão de açúcar e questão de gordura mesmo. Então fica bastante difícil um controle e fica complicado o diagnóstico de saúde. E aí nós temos a subnutrição e a desnutrição. E a gente entende hoje que desnutrição e subnutrição se fala somente de pobreza, mas não. Quando a gente fala de subnutrição e desnutrição, nós estamos falando de pessoas com ignorância de entendimento do que é saúde. A pessoa não precisa não ter dinheiro, ela precisa, o que leva a esse problema de subnutrição e desnutrição é exatamente a falta de conhecimento mesmo. Outra coisa que nós colocamos aí como diagnóstico de saúde é a saúde do trabalhador. Pessoas de trabalho que trabalham em locais de estresse muito grande, pessoas que trabalham em locais de altas ou baixas temperaturas, quando isso afeta bastante a imunidade, pessoas que trabalham em locais com estresse emocional muito grande, pessoas que trabalham em conflitos com outras pessoas o tempo inteiro. E tudo isso leva a várias interferências. E aí, com pessoas com trabalhos que não têm controle, que não conseguem, muitas das vezes, sanar esses estresses do trabalho, são pessoas que facilmente se acidentam, levam a acidentes bastante graves, pessoas que não são capacitadas, inclusive isso é uma exigência hoje do próprio Ministério da Saúde do Trabalho, que os profissionais sejam sempre capacitados, porque por causa de grandes acidentes de trabalho que têm ocorrido, e muitas das vezes acidentes que levam até a morte. E aí nós também falamos da saúde bucal, que é um dado bastante importante, visto que a saúde bucal ela é colocada sempre como segundo plano, mas se faz necessário uma saúde bucal adequada e a boca saudável. Os dentes são ossos, e uma vez não cuidados e não tratados, pode levar sim a perdê-los. E depois dos dentes de uma certa idade, a gente sabe que não tem recuperação. E fica muito caro o tratamento, tratar de dentes ou de boca doente. Mas fazer manutenção de uma boca saudável e mantê-la saudável não custa muito.
E aí nós temos hoje, para diagnóstico de saúde, um dos maiores problemas que nós temos na sociedade, que são os problemas mentais. Antigamente se falava-se de loucos, de pessoas que eram doidas, ou até usava-se as pessoas que estavam possuídas por espíritos. Mas a gente sabe que existe um grande problema aí chamado as doenças mentais, que elas vão das mais variadas, desde apenas uma depressão, que também pode matar, a doenças mais graves como a própria esquizofrenia. E hoje a própria saúde, o próprio sistema de saúde tem bastante preocupação com esse tema, saúde mental. E aí também entra o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, pela liberação da sociedade. Aí nós temos um aumento muito grande de doenças transmissíveis, aí o surgimento também da AIDS, que veio aumentar bastante isso, principalmente em mulheres. Antigamente a gente via muito falar em AIDS, mas DST AIDS, mas em homens. Hoje não. A proporção de mulheres com esse problema é muito maior do que a gente possa imaginar. Nós temos também como diagnóstico de saúde as mortes violentas, entra sim. Nós temos aí as mortes das mais variadas, mas sempre considerando as violentas, assassinatos, estupros, entre outros. E a gente tem as agressões contra mulheres e crianças, inclusive tem aí a Lei Maria da Penha. Nós temos o ECA, que vem falar exatamente sobre a proteção de mulheres e crianças. Inclusive, a agressão contra mulheres hoje entra como faz parte de notificação compulsória pela equipe de saúde. E para diagnóstico, nós temos a prevenção, o tratamento e a reabilitação. Faz parte de nós, profissionais da enfermagem, fazemos com que essa pessoa ou esse grupo tenha essas 3 situações, que é prevenir as doenças, é evitar, vacinação está aí para provar isso, campanhas. O tratamento, a pessoa está doente, vamos tratá-la. E a reabilitação, voltá-la a ser saudável, voltá-la ao normal, ok? Espero vocês no próximo vídeo.